pera aí. De novo, viu? Nessa posição. Ok. Deixa eu de novo. 1, 2, 3 e... Vocês querem fazer aquela cena em que eu encontro eles dois? Olha essa foto. Vê se você consegue reconhecer que lugar é esse. Já sabe que hoje é dia de adivinha onde é, né? Ah, mas hoje eu tenho uma aliada. Aliada, você consegue... Ah, ela toda empolgada, ó. Deixa eu contextualizar pra vocês quem é a Aliada. A Aliada é a produtora Mel, que vai inaugurar a primeira participação do programa, não é isso, Mel? E ela quer ser apresentadora, gente. Essa parte eu não sabia, gente. Oh, tá toda nervosa. Que Mia Lopes. Mia Lopes. Mia Lopes há 4 anos atrás com Ana Ribeiro. Só faltou Josil. História. Cabelo tá bom? Tudo pra recapitular a cena. Bom, dá pra identificar que lugar é esse aqui? Você sabe porque ela é a produtora da pauta, gente. A falsa, a falciane. Fingindo que não sabe, mas ela sabe. Eu não posso contar, gente. Ela Faz não parte. pode contar. Eu vou dar dicas. É uma igreja. Dá pra identificar que é uma igreja, né? Ah, sim. Dá As pra... escadarias e tudo mais. Isso. Se você é uma pessoa andarilha que vem para o centro da cidade resolver coisas, com certeza você já passou por aqui inúmeras vezes. Já dei Compras, Avenida Isso. 7, bater perna, subir e descer. Isso. Mas pode nunca ter se ligado, né, gente? É normal a Porque gente às vezes as passar. pessoas andam pela cidade e não conseguem olhar para o que tem em volta. Mas deixa eu te contar uma coisa, essa igreja, ela é tão poderosa, ela é tão importante que ela vale muito, ou melhor, não dá nem pra dizer o quanto ela vale. Você vai entender do que eu tô falando. Se você adivinhou ou não, vem com a gente, porque tem curiosos aqui que talvez não adivinhem também. Ah, vale lembrar que esta igreja aqui tá bem pertinho da gente. Bem pertinho. Tipo, muito quente. Muito, muito, muito quente. Pegando fogo. Tá muito. Tá Tamo aqui pegando na fogo? minha perna. Vamos perguntar ali rapidinho? Isso, uma pergunta. Eu não posso falar toda coisa que eu quero. Tá ok. É muito Dá, difícil. dá pra me entender, correto? Vocês me entendem? Compreende o que eu falo? Sim. Um pouco. De onde vocês são? Sou da Coreia. Sou de Coreia. Coreia. Sim. Coreia do Sul. Sim. Estão em Salvador há quanto tempo? Cheguei no Brasil 4 meses atrás. Salvador. Em Salvador? Cheguei aqui hoje. Hoje. Hoje? Hoje de manhã. Hoje. Para viajar e para assistir jogo de futebol. Ah, Minha física. coisa bacana. E estão aproveitando a cidade. Sim. Sim. Já visitaram museu, igrejas? É a primeira vez. Vou. Isso é a primeira vez. Vou lá. Aqui é Salvador. Isso. Sou Salvador. Isso é a primeira vez. A primeira... Primeira igreja. A primeira igreja que vocês visitaram foi essa? Sim. Qual o nome dessa igreja? Gente, de cara! Que você... Bom, a pergunta era exatamente essa. Que lugar é esse aqui? Portão. Três portões. Três portões. Três portões. De onde? De onde? Igreja São Bento. Isso! O programa pode acabar por aqui, porque encontramos duas pessoas que de cara acertaram. Gostaram da visita? Isso! Gostaram da visita? Nós vamos agora. Vocês Nós vão vamos agora? entrar agora, sim. Ah, vocês ainda vão entrar? Sim. Bom, esse adivinho dia vai ser diferente. Nós vamos entrar com eles. Vamos? Bom, esses são os rapazes que vão acompanhar esse primeiro momento e eu vou explicar para eles como surgiu essa igreja. Se eu conseguir explicar para 2 coreanos como foi que essa igreja surgiu, eu vou conseguir um milagre. Eles não estão entendendo nada, mas eu vou falar bem devagarzinho.
Entender Um um pouquinho. pouco. Bom, primeiro vocês têm a certeza que essa é a igreja de São Bento, conhecida popularmente como Igreja de São Bento, a Basílica de São Bento. E antes de ser igreja, aqui primeiro era uma aldeia indígena, que segundo o nosso historiador, que está ali nos aguardando, Rodrigo Lopes, tinha uma relação em que os índios, sim, ok? Os índios, para ficar em paz com os portugueses, com os jesuítas, faziam acordos. Daqui para lá era a cidade, aqui já não fazia mais parte de Salvador. Houve um acordo entre os jesuítas, em Tomé de Souza, e os indígenas, que foram levados para bem longe da cidade. E aí surgiu primeiro uma capela de São Bento e posteriormente a igreja de São Bento. Deu para entender alguma coisa? Bom, missão dada não foi missão cumprida. Vocês vão seguir o passeio de vocês? Sim. E eu vou seguir a gravação do programa. Relaxe, pode ficar tranquila. Tá toda nervosa, gente. Essa é Dênia Gonçalves, ela é coordenadora de cultura daqui do Mosteiro de São Bento. E Rodrigo Lopes, que já é parceiro da TV Câmara, historiador e conhece tudo. Olha só a responsabilidade dele. De Jogando pra cara. você. Ah, gente, vai ser uma daquelas conversas gostosinhas que a gente faz. De cara que tem um vento delicioso. E pelo que eu soube, essas portas têm uma relação exatamente para amenizar o vento por conta apagavam as velas, apagavam as velas. É, porque você imagina que isso daqui tudo não tinha essa construção. Então o vento ainda era mais forte. Claro. Muito vento mais que vinha forte. da Que vinha Bahia. da Bahia de Todos os Santos. Ai, meu Deus do céu. E outra coisa que me chamou a atenção é o desnível na entrada da igreja. O desgaste por do quê? tempo. É o desgaste É o do desgaste tempo? do tempo, do uso das pessoas, né? As contínuas entradas das pessoas para assistir às missas. É natural. Natural Ele do deve processo. conhecer bem. De repente, se há essa relação, pode até ser que o lado mais desgastado seja o lado masculino, não é? Porque, de repente, os homens mais pesados, não sei. Não, mas acho imaginei. pela quantidade de pessoas que vinham, né? As Aham. mais senhoras Claro. do que mulheres. Bom, durante o processo iremos confirmar essa informação. Gente, eu preciso que vocês nos ajudem a tirar uma dúvida. Importante. O que é um mosteiro? O que é uma arquiabadia? Arquiabadia. Arquiabadia. Qual a diferença entre uma arquiabadia, um mosteiro e Uma catedral, uma igreja, uma catedral. basílica. Isso, uma basílica. Eu pensei Quatro que você ia perguntar informações. por que é a Basílica Arquiabacial de São Sebastião e não de São Bento, já sendo aqui um mosteiro de São Bento. Não, eu imaginei que como na Bahia tudo tem um mimo, um dengue, um apelido, São Bento virou Bento. Não. Não? Ele pode até virar Bento, mas a Basílica de São Sebastião é porque o padroeiro da igreja é São Sebastião. Que era o oráculo que existia aqui, não é isso? Porque antigamente os índios aqui já cultuavam São Sebastião. Ai, peraí, essa informação mexeu tudo. Os Pois índios é. aqui já cultuavam São Sebastião. Aqui Você vivia aí, imagina. Brasil. Vamos organizar o é. pensamento. Por favor, me Vamos ajudem. organizar o pensamento. A Ordem dos Beneditinos funda, então, né, essa igreja aqui no final do século XVI. Né, 1581, 82, não é isso? 82, é. Bom, desde a vinda dos colonizadores para cá, junto com os jesuítas, existiu contato já de religiosos europeus com esses índios, que viviam extramuros da cidade, porque Salvador não era... Isso aqui não estava dentro de Salvador. Salvador era até ali embaixo onde hoje fica a Praça Castro Alves. Ali eram as portas de Santa Imagine, Luzia, isso que aqui depois... fervendo de Salvador hoje. Então depois se chamarão Portas de São Bento por conta, né, dos beneditinos, então, que recebem de doação esse terreno já de portugueses que haviam, então, iniciado uma pequena capela aqui em homenagem a São Sebastião. Os jesuítas, então, conduziam missas, orações juntos com os indígenas para São Sebastião.
porque aqui nesse terreno funcionava, já existia esse culto. Agora isso é muito comum em algumas igrejas de Salvador. Ter o padroeiro e a igreja ser de outro, como a igreja É a da Rosa igreja do Mística. Mosteiro de São Bento. Que a igreja recebe o nome da ordem. O mosteiro de São Bento, mas a igreja é de São Sebastião. Basílica de São É o Sebastião. mosteiro da ordem beneditina. Eu vou traduzir numa coisa bem popular de Salvador. Você tem um terreiro de um orixá e você pode consagrar outro ali também, porque é parente, traduzir. Se você for perceber, Pode ser por aí. dentro de igrejas como essa, você tem a nave central, o altar-mor da igreja, onde o padroeiro está lá a imagem dele e dos santos que estão agregados à igreja ou à ordem. E nas laterais são retábulos que chamam. Altares laterais. Os altares laterais, não é isso? Você tem outras imagens. Então, existem pessoas devotas de outros santos que chegam aqui, se dirigem então a São Sebastião e depois vem aqui e vai rezar para uma normal. santa de devoção que está no altar lateral. É muito comum, às vezes, Sim, você claro. entrar na igreja para fazer a devoção e depois ficar observando quem está ali também ao redor. Esse é o próprio sentido de igreja. Né? Igreja é ajuntamento. Entende? Então, é o lugar de culto. Bom, chegou uma pessoa para confirmar, porque a jornalista é isso, ela foi buscar, ela disse, eu não vou deixar essa informação sem confirmar. Braguinha. O nome é Braga. Se é Braga, é fundamento, é coisa forte. O senhor está aqui na casa há muito tempo, Eu tenho 39 anos, 39 anos, pouquíssimo tempo. pouquíssimo tempo. E essa informação, como é que o senhor descobriu essa informação sobre o desnível da entrada? Passaram para mim, Passaram pro senhor? Quem passou pro senhor? uma pessoa da antiga. Então conhecimento oral a gente não vai questionar, né? Memória. A gente vai respeitar quem Pois veio é, antes, mais não, velho. Memória baseia a tradição do lugar é constituída pela memória. E essas memórias, elas, mesmo que não sejam factíveis ou que alguém um dia vá pesquisar e diga, não foi bem assim, foi bem mas assim, é essa a memória memória oral, que provoca o encantamento, né? é Que inclusive lindo instiga a gente, enquanto profissionais da história, a investigar. Historiador, então vai ficar em casa hoje, vai dormir pesquisando essa informação. E o nome dessa porta, seu Braga? Como é o nome dessa porta? Para o vento. Aparavento. Ai, que lindo. Vocês notaram o silêncio? Já entramos na igreja e é incrível como parece que não estamos naquela Avenida 7, no centro da cidade, no fervor da cidade. É outra realidade aqui. E a gente automaticamente vai falando baixo também, né? Parece que é uma energia de silêncio. O silêncio vai entrando, né? É verdade. Bom, ela estava dando uma informação importantíssima, que aqui é o primeiro mosteiro Das Américas. E o que é um mosteiro? É Que ele estava conhecido explicando como o também. primeiro mosteiro do Novo Mundo. A gente diferencia duas coisas, né? A igreja, né, o templo em si e o mosteiro. Então, o mosteiro é o local onde as pessoas, os religiosos ligados àquela ordem, eles vivem, né? É como se eles passassem por um período de internato, de preparação, de estudo, de oração, né, para ascender na hierarquia religiosa, transformarem-se nos futuros padres e por aí vai. Né? Então a gente tem junto à igreja de São Bento, a Basílica de São Bento, nós temos um prédio anexo, que é o Mosteiro de São Bento, onde a vida social desses monges, né, ela acontece entre eles. Por isso, então, que as pessoas confundem. Chamam de Basílica de São Bento, Mosteiro de São Bento, porque porque estão juntas, porque né? estão juntas. A Basílica, o nome da Basílica é Basílica Arquiabacial de São Sebastião. E o mosteiro é o Mosteiro de São Bento, da Ordem Beneditina. Ok, e Arquiabacial, porque aqui vive um arquiabade. O que é um arquiabade? Né? O arquiabade é aquele abade que é responsável por todos os abades do Brasil. E a O abade é a autoridade É a máxima, autoridade máxima dentro da ordem beneditina. Eles também têm a missão de não só vir para evangelizar almas, ou cultivar almas, como se dizia, mas também para ensinar técnicas profissionais para as pessoas aqui. Como, por exemplo, a agricultura, a pecuária, pequenas criações, o ofício de marcenaria, de carpintaria, De copistas. de copistas.
e por aí vai. Então é uma ordem que se dedica também a profissionalizar as pessoas aqui em Salvador. Gente, A que ordem precioso beneditina tem, isso. na regra beneditina tem a máxima que é orar e lavorar, E lavorar. que é trabalhar. Que essa estrutura aqui, você falou da igreja, a gente falou também já do mosteiro, mas existia uma outra parte desse mosteiro aqui, dessa estrutura aqui, que chamava-se cercado, que era a área toda ao redor dessa construção aqui, da basílica e do mosteiro, onde os monges beneditinos cultivavam e criavam. Essa ladeira que a gente tem aqui na frente do mosteiro, Sim, que vai na Barroquinha, ladeira das hortas. Das hortas. As hortas de São Bento. As hortas de São Bento iam até o essa pauta não convento de acaba Santa hoje, Clara não. de Desterro. É muito profunda Não porque é aleatório que estamos exatamente nessa posição. Muitas igrejas de Salvador, todas as igrejas, salvo engano, As mais antigas. as mais antigas, né? As igrejas de comunidade mais recentes, elas não têm esse hábito, que é enterrar os padres, Antigamente, as pessoas figuras de mais- projeção social. Quem tinha destaque e podia, inclusive, pagar por isso, podia ser enterrado dentro das igrejas. Quanto mais próximo do altar, né, maior a garantia da alma ser salva, né? Porque existia a coisa do purgatório, da alma, etc. Você está sendo sepultado em solo consagrado, né? Então, sua alma será encaminhada mais facilmente, né, para o paraíso, segundo a crença cristã. A arquitetura neoclássica dela, essa grandiosidade, porque é uma igreja simples e ao mesmo tempo suntuosa, que é inclusive uma das coisas que a caracterizam como uma basílica, né, para ser uma basílica, é o tamanho e o formato dela, com esta cúpula maravilhosa que a gente está vendo aqui em cima, É lindo né, então uma influência renascentista, né, muito presente. Bom, essa estrutura aqui, isso não pode ser valorado, isso é patrimônio material, né, do Brasil, mas sem falar que a Ordem dos eu digo até Beneditinos... da humanidade. É, né? Da sem falar humanidade, que os é. beneditinos eles conseguiram cuidar de uma grande quantidade de peças sacras, né, provenientes de Salvador, mas também de fora, De fora. também de fora, né? Então a gente tem aqui um museu de peças sacras fantástico, que não tem valor também, né, pelo sentido histórico e artístico daquelas peças, né? Sem falar de que eles também são depositários de uma biblioteca fantástica Eu de escutei obras falar dessa raras, biblioteca segundo hoje. o maior acervo de obras raras do Brasil, só perde para a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. E você veja que tem uma coisa muito importante aí, né? Eles têm documentos da época do Tomé de Souza aqui em Salvador. Para compartilhar. E a intenção do mosteiro é que a informação vá. As pessoas não podem pegar um livro raro desse e apenas... A raridade não é só pelo tempo. A raridade também pelo quem escreveu, se só tem aquele. Se às vezes o livro tem uma dedicatória de alguém que já faleceu, vamos dizer, passa a ser um livro autografado por um Jorge Amado, passa a ser um livro raro, entendeu? Porque nem todo mundo tem, entendeu? E aqui para nós, a gente aproveita o ensejo para reafirmar a positividade deles tomarem um cuidado como esse, porque em outras instituições aqui do Brasil que disponibilizam obras raras para consulta, as obras somem. As pessoas roubam essas obras. Ai, E vendem. E vendem Ah. para colecionadores particulares que você não vai saber nunca quem são. E aí a informação fica perdida. É, Por isso que bacana do a questão do conhecimento digitalizar as obras, né, primeiro transcrever para trazer para uma linguagem linguagem mais atual. que a gente possa entender. Porque não só acadêmicos possam ler e partilhar daquela informação. Quero muito. Mas também pessoas leigas, como eu, que às vezes não tem acesso ao português arcaico e uma pessoa de linguística tem e vai transcrever,
traduzir, porque não português para português, né? E vai dar acesso a qualquer pessoa. Então você veja como é importante para um pesquisador hoje que não pode pegar esse documento em mãos, com ele digitalizado e disponibilizado nos meios virtuais, então você pode usar o material como fonte. Tem a mesma legitimidade. Pegar esse documento e deixar acessível para toda a população é você compartilhar a história de cada um. Claro. E a construção da cidade. Muito lindo Da isso. cidade, da sociedade, de tudo. Né? O mosteiro, a Ordem Beneditina é vanguarda. Porque apesar deles viverem na clausura, não significa que eles estão à parte, isolados do mundo. Eles têm acesso a toda a informação. A Ordem Beneditina é uma ordem que eles buscam a educação e a cultura em primeiro lugar. Entendeu? Os monges têm que estudar, têm que formar. Agora, uma coisa que me chamou a atenção no altar é que a maioria dos altares de Salvador, com exceção de algumas igrejas como São Roque, São Lázaro, tem a questão do dourado muito forte. E esse altar... Ele é anterior ao barroco. O barroco já foi no século XVIII. Como aqui a gente já está fazendo no século XVI, XVII, ele já é um altar mais antigo, mas ele é todo em mármore Carrara. E deixa eu te falar uma coisa. A falta do dourado não tira a riqueza dos detalhes no entalhe do mármore. Isso provavelmente não foi feito no Brasil. Não, isso é italiano, né? Então, e o que isso significa pra gente? Por que a igreja se esmerou tanto nessa exuberância dos altares? Né? Não só pela beleza plástica, né? Mas também era uma reafirmação de lugar no mundo, de poder inclusive. Né? Então, a exuberância para atingir o céu, tranquilo, mas existe também uma reafirmação diante dos homens do poder que a igreja sempre Que a teve. igreja? Ele veio todo da Europa, todo desmontado. Se você quiser desmontar ele todo, você desmonta ele todo. É sério? Como quebra-cabeça. E você monta todo de novo. E ele é perfeito, o encaixe é perfeito. E o detalhe não é só no altar, não. As cadeiras, não é, o nome não é cadeira, como é o nome? São estalas. As talas As também estalas, são todas trabalhadas. Essas daí são alemãs. Adivinha como era o nome de mãe menininha? Escolástica. E ela vinha assistir missa aqui. Olha só. A Bahia, meu amor, Bahia é isso. E ela A foi Bahia é amiga de um dos abades daqui. Dom Timóteo. Olha, E perguntaram a ela quando ela vinha assistir, porque ela nasceu no dia 11 de julho, que é comemorado o dia de São Bento. Ai, gente, no dia do aniversário muito dela. mistura nessa cidade de meu Deus. Mas é isso que é bom, e essa aceitação dos beneditinos para com qualquer religião. Aqui trabalham pessoas que é da religião católica, como tem o candomblé, como tem o evangélico, tem um protestante. Né? É abraçar todas as religiões de uma forma que Ecumenismo, é a busca da palavra divina, né? Sagrado, o religare, né? Não tem como encerrar esse programa em um programa só, gente. Não tem como encerrar o assunto aqui. É muito profundo. E é muito bacana porque é um conteúdo, por exemplo, é a primeira vez que eu venho nessa igreja. Então, é falar de uma curiosidade que eu, moradora de Salvador, não tenho conhecimento. E aí quando você passa a ter, você se apaixona. É mágico, gente. É falar da nossa formação, é falar da nossa identidade. Não tem como negar. Porque a partir do momento que o mosteiro também abrigou em 64 tantas pessoas de esquerda, da época da ditadura militar. Tá vendo que não dá um programa só? Né, Na época da Guerra de Canudos, isso aqui virou enfermaria para tratar os que vinham feridos de Canudos. Na invasão holandesa virou. A invasão holandesa Era um quartel, que foi retomado pelos Essa igreja religiosos. Então, está envolvida nos grandes acontecimentos dessa cidade. Não para por aqui. É a prova viva que não para por aqui. não para. Esse é o senhor Braga. Ele está aqui na igreja há mais de 30 anos, 39 anos trabalhando aqui. Exato. Já me aposentei e continuo na área. Continua aqui. E olha aqui, essas chaves aqui, já entendeu qual é o papel dele, né? Ele é o guardião. Essa chave aqui, qual é o nome? Clausura, chave de clausura. A chave de clausura, que é onde Dá acesso ao mosteiro. Os monges ficam enclausurados. Exato. Eu estava conversando com o seu Braga sobre o confessionário, que é algo ainda muito raro. As pessoas não têm mais hoje em dia essa prática de vir se confessar. Tem, sim. Tem ainda? As pessoas vêm com frequência e aí quando as pessoas estão se confessando, aquela luz fica vermelha. O padre acende a luz vermelha, aí está identificando quem está aí dentro. Ah, que ele está ali.
Bom, quando eu cheguei perto, eu falei assim, ai meu Deus, se confessar, me deu uma sensação assim de, nossa, que peso, que responsabilidade. E senhor Braga, ele disse assim, uma coisa muito sábia. Como foi, senhor Braga? Eu disse a você que Eu perguntei se ele se confessava. Foi o que o senhor me respondeu? raramente, porque eu procuro me corrigir, E quem se corrige não tropeço. não erra mais. Não tropeço. Não tropeça. Aí você imagina, né? A gente tá falando de monge, que todo um processo, mas a gente tem aqui um griot, que é uma pessoa mais velha, um contador de história, que sabe muito dessa igreja aqui. E essa porta, Para o vento. é uma para ver. Que é aquilo que nós estávamos conversando no começo, logo no início, que por conta da localização, o vento não deixava as velas ficarem acesas. Porque aquilo era destampado, que não tinha prédio, né? Não tinha prédio Aí o nenhum. vento soprava legal. E aí não deixava uma vela acesa. Então tinha que botar para o vento. Meu Deus, e aí esse aparavento ajudava. Esse papo não vai acabar aqui. No próximo programa nós retomaremos a conversa, seu Braga. Tranquilidade. Não acaba por aqui não? Não. Fechado? Você vai me deixar na mão? Não. Não vai não, não vai não. É só marcar o dia que eu estiver trabalhando. Perfeito, obrigada.